Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor seu Deus, eu tirei você do Egito, onde foi um povo escravo. Não creia nem adore outros deuses, nem além de mim. Não faça ídolos, não ofereça culto à imagem de qualquer coisa em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas mostro com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. Guarde o 7º dia como um dia santo. Trabalhe nos outros 6 dias. Mas o 7º dia é o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia, nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos seus animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honre seu pai e sua mãe para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Não mate, não pratique adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher de seu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, nem qualquer outra coisa que ele possua. O povo viu os trovões e relâmpagos, o som da trombeta e o monte lançando fumaça. O povo ficou de longe observando e temendo. Os israelitas disseram a Moisés: é melhor você falar conosco, nós o ouviremos. É melhor que Deus não fale diretamente conosco para que não morramos. Moisés disse a todos: não tenham medo, o Senhor veio provar vocês, para que tenham sempre temor por ele e não pequem. Mas o povo ficou em pé, longe do monte, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus estava. Então o Senhor mandou Moisés dizer aos israelitas: todos viram que do céu falei com vocês. Não façam ídolos de prata ou de ouro para me representarem. Façam um altar de terra ou de pedra e nele ofereçam as suas ofertas queimadas e ofertas de paz, sacrifícios de ovelha e de bois. Seja onde for que eu mandar celebrar o meu nome, eu estarei presente e os abençoarei. Agora, notem bem, se o altar for de pedras, usem pedras brutas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam degraus para o meu altar, para que a sua nudez não seja ali exposta. Capítulo 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. São estas as minhas leis que você apresentará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você por 6 anos. No 7º ano será liberto de graça. Se o escravo era solteiro, quando foi comprado, receberá a liberdade como solteiro. Mas se chegou casado, a mulher irá com ele. Se o Senhor der uma mulher a ele e tiverem filhos ou filhas, ele sairá livre sozinho. A mulher e os filhos pertencerão ao mesmo Senhor. Pode ser que o escravo diga: eu amo meu senhor, além disso, amo a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre. Neste caso, o senhor levará o escravo ao tribunal para legalizar a declaração dele. O seu senhor o levará à porta ou à lateral da porta da casa e furará a orelha do escravo com um furador. Assim o homem será escravo dele para sempre. Se alguém vender a filha como escrava, ela não sairá livre, como os escravos homens. Se ela foi comprada para casar com o dono e ela achar que ela não serve para ser sua esposa, então ele deverá permitir que ela seja resgatada, isto é, terá de permitir que pague pela libertação dela. Mas não poderá vender a escrava a estrangeiro, pois ele estaria sendo desleal com ela. Se o seu senhor a esconder para dar em casamento ao seu filho, ela terá de ser tratada como se fosse sua filha. Caso o senhor tomar uma segunda mulher para o seu filho, a primeira continuará com os mesmos direitos que tinha antes, ou seja, não poderá privá-la do mesmo sustento, das mesmas roupas e dos mesmos direitos conjugais.
Se essas 3 condições não forem atendidas, ela poderá sair livre sem devolver nem pagar nada. Quem ferir mortalmente um homem precisará morrer. Mas se o fez intencionalmente e Deus permitiu que o outro caísse nas mãos dele e morresse, vai ser determinado o lugar para onde ele possa fugir. Agora, se alguém tiver planejado matar alguém deliberadamente, deverá ser morto, mesmo que tenha procurado refúgio no meu altar. Quem agredir seu pai e sua mãe será morto. Aquele que sequestrar alguém e o vender, ou se for achado em poder dele, será morto. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe será morto. Se 2 homens brigarem, um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e este ficar de cama e não morrer, aquele que o feriu será absolvido. Se o ferido mais tarde puder levantar-se e andar apoiado em uma bengala, mas precisará pagar pelo tempo que este perdeu e ajudá-lo na sua completa recuperação. Se alguém surrar com vara seu escravo ou escrava, e como resultado o escravo morrer, será castigado, mas se o escravo ou escrava sobreviver, um dos 2 dias o senhor não será condenado, visto que o escravo é propriedade do seu senhor. Se 2 ou mais homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, não havendo dano sério, o culpado precisará pagar a indenização que o marido daquela mulher exigir. A forma de pagamento será determinada pelos juízes. Mas, se houver danos graves, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém machucar e inutilizar o olho do seu escravo ou escrava, precisará dar liberdade ao escravo como recompensação pelo olho. A mesma coisa ocorrerá se com violência quebrar o dente de um escravo ou escrava. Pagará com a libertação do escravo como compensação pelo dente. Se um boi matar a chifradas um homem ou uma mulher, o boi precisará ser morto a pedradas e não poderão comer a sua carne. Mas o dono do boi não receberá nenhuma condenação. Agora, se o boi tinha o costume de chifrar e o dono sabia disso, mas não o manteve preso, a situação é diferente. Nesse caso, se o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono dele também será morto. Se o acusador preferir receber resgate, o culpado pagará tudo o que for pedido para salvar a própria vida. Este julgamento será aplicado quando a pessoa morta pelo boi for um menino ou uma menina. Se a pessoa morta pelo boi for escravo ou escrava, o preço do resgate será de 30 moedas de prata, pago ao dono do escravo. Além disso, o boi será apedrejado. Se alguém deixar uma cova aberta ou se fizer uma cova e não tampá-la, e cair nela um boi ou um jumento e morrer, a regra é clara. O responsável pela cova pagará o preço do animal ao dono, mas ficará com o animal morto. No caso de um boi matar outro, o boi vivo será vendido. O dinheiro da venda será repartido em partes iguais, tanto o valor do boi vivo quanto o do boi morto. Porém, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, o caso é diferente. Este dará um boi vivo e ficará com o boi morto.